Tá gravando, parece. Obrigado pela leitura, Débora, de João 14, do 16 ao 31. Alguns comentários que eu quero fazer antes de entrar em versículo a versículo. Existem dois livros que eu quero recomendar para vocês. Um é um livreto bem curtinho do Christopher Walker. Vocês acham fácil aí? A Dança da Trindade. É um livreto de 36 páginas, ou seja, dá para ler em 10 minutos. E o outro, quero ver aqui se tem em português. Tem. O outro é do Francis Chan, chama O Deus Esquecido. O Deus Esquecido. Tem outros muito bons também, tem um do Billy Graham que daria para indicar. Mas esses dois são bem didáticos e fáceis de ler e que vão dar bastante argumento para nós a respeito do que a gente chama corriqueiramente ou comumente de doutrina da Trindade. E por que eu queria indicar esses dois livros para vocês? Porque eu acho que são livros que vão, como eu falei, dar embasamento, argumento e referência para algo que a gente leva no piloto automático. A gente provavelmente cresceu ouvindo falar da doutrina da Trindade, só que pouquíssimas vezes a gente consegue explicar de uma forma coerente a doutrina da Trindade. Mike Bickle vai dizer que a realidade da Trindade é uma das doutrinas mais importantes na Bíblia. Só no Novo Testamento existem mais de 70 passagens que mostram o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um relacionamento profundo juntos. O problema é que hoje essa verdade a respeito da Trindade, ela sofre, e hoje, assim, há muito tempo, mas hoje, novamente, ela sofre ataque de muitas formas. E a questão é que as pessoas buscam confrontar a doutrina da Trindade porque há uma tentativa de misturar as religiões e tornar as religiões interligadas, formando então uma fé mundial, uma fé comum a todos, onde não existe mais uma diferença na fé. Porém, é impossível misturar essas religiões, é impossível fazer essa junção de religiões com a doutrina da Trindade. E por isso que há essa tentativa demoníaca de destruir o entendimento da Trindade. Existem 3 grandes religiões monoteístas. Quais são? Que creem em um só Deus. O cristianismo é uma, certo? A gente crê em um só Deus, correto? Quem mais crê em um só Deus? Os judeus creem em um só Deus, então o judaísmo e Islamismo? e o Islã. Muito bem, Débora. Então essas são as 3 grandes religiões monoteístas. A questão é que o Islã e o judaísmo, por exemplo, eles são totalmente oponentes à realidade da Trindade.
né? Eles não creem na existência do Filho e do Espírito. Então, por haver essa tentativa de destruir essa doutrina da Trindade ou o entendimento da Trindade, é importante a gente se equipar com argumento e com entendimento bíblico para defender essa doutrina. E não só defender a doutrina por defesa daquilo que você acredita, mas defender a doutrina por defesa do seu relacionamento com Deus. A grande questão é, muitas vezes a gente não consegue defender com clareza, com embasamento e com profundidade a teologia da Trindade, ou a doutrina da Trindade, melhor dizendo, porque a gente tem um conhecimento muito superficial e pouco relacional. O fato é que a doutrina da Trindade é muito menos uma doutrina e deveria ser muito mais um relacionamento, uma experiência, uma vivência com um Deus que é triuno. O Christopher vai dizer aqui que ele, por exemplo, ele fala seria mais interessante usar a palavra triunidade do que a palavra trindade. Mas, enfim, leiam esse livreto. São muitas referências bíblicas que vão ajudar a gente a estabelecer esse embasamento necessário para defendermos essa doutrina que vem sendo atacada, inclusive dentro das igrejas. Eu, particularmente, tenho um amigo que frequenta uma igreja próxima da gente aqui, e ele não crê que o Espírito Santo é Deus, ele crê que o Espírito Santo é uma força divina, um poder divino, mas não uma pessoa divina. O fato é que Deus não criou uma doutrina para nos relacionarmos com Ele. O interesse de Deus não é que conheçamos intelectualmente e consigamos compreendê-lo na nossa mente, mas o interesse de Deus é se relacionar conosco. Portanto, jamais conseguiremos compreender algo sem nos relacionarmos com esse Deus que é trino. Santo Agostinho tem uma frase famosa que ele fala sobre a Trindade: se você tentar compreender a Trindade, você vai perder a sua cabeça, vai ficar louco, mas se você negar a Trindade, você perde a sua alma. Então, escolha seu destino. Você prefere ficar maluco tentando compreender quem Deus é, ou você prefere ir para o inferno e perder a sua alma por negar quem Deus é? Nesse livro aqui do Francis Chan, ele vai abordar, com várias referências bíblicas, obviamente, o que ele chama de a teologia do Espírito Santo 1 a 1. Uma das primeiras coisas interessantes que ele vai citar é que o Espírito Santo é o Deus Criador. Então, quando você lê em Jó 33, por exemplo, Jó 33:4, quando um dos amigos de Jó está lá argumentando com Jó, esse amigo de Jó fala assim: o Espírito Santo que me criou. Cadê? Deixa eu achar aqui. Isso, o Espírito de Deus que me criou, o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Então, Jó 33:4, a palavra fala que o Espírito de Deus criou o homem. Então, o Espírito Santo é o Criador.
assim como o Pai é o Criador e assim como Jesus é o Criador de todas as coisas. E aí o Francis Chan vai trazer uma abordagem para mostrar o porquê nós compreendemos o Espírito Santo como uma pessoa. Agora, o meu convite a vocês é que deixemos de simplesmente compreender teoricamente o Espírito Santo como uma pessoa e passamos a considerá-lo de fato uma pessoa com a qual nós nos relacionamos, conversamos, engajamos num relacionamento íntimo e diário. Não existe sentido algum em nós cristãos defendermos o fato de que o Espírito Santo é uma pessoa se não o tratarmos como uma pessoa. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Por que defenderíamos que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade ou é uma pessoa contida em quem Deus é, se nós não nos relacionamos, não conversamos, não temos intimidade com esta pessoa? Por isso, o título do Francis Chan, O Deus Esquecido. Então, o primeiro ponto que ele vai tratar é que o Espírito Santo é uma pessoa. Aqui em João 14, no versículo 17, Jesus diz: o Espírito habita convosco e estará em vós. Esse versículo é um chamado a um relacionamento com o Espírito Santo. Parece que ao invés de nos levar a pensar em como nós poderíamos tratar o Espírito Santo como um poder que nós seríamos revestidos desse poder para conquistar coisas e realizar milagres e afins, mas parece que ao invés disso, Jesus está dizendo: ele é alguém com quem vocês devem se relacionar. Ele habita convosco e estará em vós. O segundo ponto que Francis Chan vai tratar, aliás, ele, antes, se vocês quiserem anotar referências, Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13, vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito trabalham de forma conjunta, né? O segundo ponto que ele vai tratar é que o Espírito Santo, então, o primeiro é o Espírito Santo é uma pessoa, o segundo, o Espírito Santo é Deus. Ele não é menos nem diferente em termos de essência de quem ele é, do Pai e do Filho. Vocês se lembram do que acontece em Atos 5 com Ananias e Safira? Em Atos 5, as pessoas ali que faziam parte da igreja primitiva, eles vendiam tudo que tinham e davam tudo, entregavam tudo aos pés dos apóstolos para ser dividido entre eles. E Ananias e Safira reteram parte da venda da propriedade e entregaram só uma parte. E Pedro fala com Ananias e ele fala o quê? Você mentiu por como você deixou Satanás entrar em você e você mentir para o Espírito Santo. E daí mais para frente ele vai falar, vamos ler esse texto, Atos 5. Versículo 3, Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo?
Então veja, se o Espírito Santo é só um poder, um sopro, um vento, como alguns dizem, como alguém pode mentir para ele? E Pedro diz: como você pode mentir ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro fala que Ananias mentiu para o Espírito Santo e um pouquinho adiante ele fala: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ele chama o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Anotem esses princípios. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é eterno e santo. Aqui em João 14, Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Não é só nesta era, não é só por enquanto, é para todo o sempre. Um outro texto que fala da eternidade do Espírito Santo, Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Portanto, o Espírito Santo é eterno e santo. Interessante também que o versículo 16, que a gente acabou de ler em João 14, Jesus diz o quê? Que ele, Jesus, rogaria ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador. Outro Consolador. E essa palavra outro Consolador, esse outro aí, ele significa alguém do mesmo tipo, alguém semelhante. E por que Jesus está dizendo isso? Porque ele, Jesus, é considerado o Consolador. Lembra o texto de Isaías? Vou puxar aqui rapidinho para a gente ler. Isaías 9. Promessa messiânica. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse maravilhoso conselheiro, algumas traduções vão dizer maravilhoso consolador. Então, quando Jesus diz, eu rogarei ao Pai, ele enviará outro consolador. Ele está falando outro que é igual a mim. O Espírito Santo tem sua própria mente e ele ora por nós. Romanos 8, 27 fala que aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, ou seja, Deus, aquele que sonda os corações, conhece a mente do Espírito. Como pode um poder, um sopro, ter uma mente, pensar? Aquele que sonda os corações conhece
a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Como pode um poder, uma força, interceder por nós? Nem nós sabemos orar por nós mesmos, mas que maravilhoso esse versículo em Romanos 8, que diz que o Espírito Santo intercede por nós, hein? O Espírito Santo tem emoções. Paulo vai dizer em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Como podemos entristecer uma força, um vento, um poder? Um poder fica triste, uma força fica triste, um vento fica triste. Uma pessoa, e só uma pessoa, tem uma mente e tem emoções. O Espírito Santo, se Paulo está dizendo não entristeçais o Espírito, é porque o Espírito Santo possui emoções. Ah, mas isso é algo que Paulo está dizendo, no Antigo Testamento não era bem assim. Isaías 63, versículo 10, diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem emoções. 1 Coríntios 12 vai dizer que o Espírito Santo tem os seus próprios desejos e a sua própria vontade. Vocês se lembram desse texto? 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, distribuindo-as conforme a sua vontade, a cada um individualmente. Portanto, o Espírito Santo tem a sua própria vontade, o seu próprio desejo. O Espírito Santo é onipotente, onipresente e onisciente. E aí vocês podem ler Zacarias 4:6, Salmo 139, 1 Coríntios 2:10. E um dos pontos que mais me chamam a atenção é Isaías 40. Toda vez que alguém quer tentar explicar Deus e explicar o Espírito Santo, eu gosto de lembrar desse versículo, Isaías 40, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Isaías está dizendo, quem pode compreender o Espírito Santo? Quem é aquele que o guiou, que pode dizer quem ele é? Quem foi que ensinou o Espírito de Deus? Quem pensamos que somos para dizer que compreendemos e conseguimos determinar quem Deus é? Portanto, o segredo da doutrina da Trindade não é seguir uma doutrina intelectual, mas é se render a uma experiência relacional com o Espírito Santo.
Portanto, recomendo que vocês leiam esses livros e meditem nesses versículos que eu citei agora, porque muita gente vai usar, inclusive, o texto de João 17 para negar a Trindade. Né? Por quê? Eles vão usar João 17? Porque provavelmente eles não meditaram em João 14. E João 14 diz que Jesus rogaria ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador para que estivesse conosco para sempre. O Espírito da Verdade, nós o conhecemos porque ele habita conosco e estará em nós. Muito bem. Jesus continua então dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós vivereis. Porque ele vive, nós temos vida. Naquele dia, agora vai ficar mais maluco ainda de compreender. Versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Primeiro, naquele dia é que dia, galerinha? Depois da morte de Jesus, da ressurreição? Nope. A Paloma Oi? também, a Paloma também colocou lá, ressurreição de Cristo. Não. Quando Jesus diz, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele está dizendo do glorioso dia da volta de Cristo, da volta do Messias, da vinda do reino de Deus. Naquele dia, não vai ter mais dúvida. Naquele dia. Por que naquele dia? Porque naquele dia nós seremos ressuscitados com Ele. Paulo vai dizer que nós seremos feitos semelhantes a Ele, e Ele está no Pai, o Espírito está nele. Ora é o Pai que envia o Espírito, mais para frente Jesus vai dizer: eu vou enviar o Espírito. Naquele dia, no dia em que formos transformados e glorificados na ressurreição, não na ressurreição de Cristo, na nossa ressurreição em Cristo, naquele dia saberemos, conheceremos que Jesus está em Deus, no Pai, e nós estamos nele, e ele está em nós, é de pirar a nossa mente, essa frase de Jesus. Ele está dizendo que da mesma forma que ele está no Pai, nós estaremos nele e ele em nós. Conseguimos compreender isso? Só naquele dia. Só naquele dia. Mas nós podemos, pela fé,
crer nisso. Crer que isso é verdade. Fala, Senhor, obrigado por essa verdade. Eu creio nessa verdade. E eu não vejo a hora de chegar aquele dia onde eu conhecerei na plenitude o que é estar em você e você em mim, da mesma forma que você está no Pai e o Pai está em você. É simplesmente de explodir a cabeça de um ser humano limitado como nós. Aliás, esse versículo, vou dar uma dica para vocês. Toda vez que aparecer esse termo na Bíblia, não é uma regra 100%, tá? Mas é muito provável, toda vez que aparece naquele dia, ou no dia, o dia, sempre que está determinando o dia, aquele dia, normalmente, na grande parte das vezes, está falando do dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia da vinda de Jesus, o dia da volta de Jesus. Então fica uma dica aí, toda vez que aparece naquele dia, os profetas falam muito naquele dia. Então, muitas vezes tem um cumprimento histórico, mas também tem um significado escatológico naquele dia, se referindo ao dia da volta de Jesus. E aí Jesus continua dizendo no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que significa guardar os mandamentos? Jesus diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Obedece. Obedece, segue, pratica. Você tem a instrução e você guarda a instrução. Internamente, veja, não é uma prática externa. Jesus está dizendo de algo no coração, aquele que tem os meus mandamentos, mas não só o que tem os meus mandamentos, aqueles que os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Às vezes a gente ora, Senhor, manifesta a tua presença entre nós. Nós queremos a tua presença. E a gente cansa de orar e orar e orar e orar e nada acontece. Por quê? Porque nós não obedecemos os seus mandamentos. Não adianta desejar a presença do Senhor sem obedecer os seus mandamentos e os guardar. Somente quando obedecermos os seus mandamentos, veja, por isso que é estranho quando as pessoas falam, tá vendo? Não precisa mais, depois Jesus morreu na cruz, o pecado já acabou, a história do pecado, temos livre acesso ao Pai, portanto, não há nada que precisamos mais fazer. Jesus está dizendo que ele vai se manifestar para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Sim, a justificação é pela obra da cruz, a santificação é pelo sangue de Jesus e pela obra do Espírito em nós, mas ele se manifestará àqueles que têm os seus mandamentos e os guarda. Portanto, qualquer mensagem da hipergraça, da graça barata que você já tem ouvido na sua vida, tenta apagar da sua mente aquela história de que nós somos salvos pela graça, então não há nada que precisamos fazer. De fato, não há nada que você possa fazer para ser salvo, meu querido. Mas, uma vez salvo, se você ama o seu Senhor,
Ele diz: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes, o outro Judas: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Por quê? Porque Judas queria o quê? Senhor, peraí, você é o Messias. É agora que você vai se manifestar para o mundo inteiro, restituir o reino de Israel, estabelecer o reino de Deus. É para isso que nós o esperamos. Que história é essa que você vai se manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, novamente ele vai falar sobre guardar. Guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. O desejo do coração de Deus, desde o Éden, e que vai se cumprir na Nova Jerusalém. E que Jesus está dizendo aqui: o desejo do coração de Deus é habitar com os homens. Apocalipse vai dizer no final do livro que o tabernáculo de Deus agora está com os homens. Deus habitará conosco. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai. Portanto, se você não guarda o que Jesus disse, você não guarda o que Deus disse. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador. Veja os termos e a gramática que Jesus está usando, a linguística que ele está usando para definir o Espírito Santo como uma pessoa. Não sou eu ou você que está definindo o Espírito Santo como uma pessoa. Jesus definiu o Espírito Santo como uma pessoa. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então, nesse versículo, o Pai enviará. Mais para frente, a gente vai ver Jesus dizendo que ele enviará. Então, você vê essa unidade, essa conjunção, essa coisa mútua em Deus. A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Pode um poder nos ensinar algo? Pode uma força nos ensinar algo? Gente, eu sou professor, eu ensino. Por quê que eu ensino? Porque eu sou uma pessoa que ensina outras pessoas. É tão simples. Pode um poder, uma força, um vento ensinar alguém? Pode um sopro ensinar alguém? Então precisamos parar de tratar o Espírito Santo como um sopro, como um poder, porque às vezes a gente, não, o Espírito é uma pessoa, mas a gente trata ele como um poder, a gente trata ele como uma força, como um sopro, como um vento. Ele nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a shalom, a minha shalom vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Guarda esse versículo. Jesus vai falar de novo e de novo e de novo nos próximos capítulos de João 15, 16 e 7. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis,
Alegrar-vos-eis de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus está dizendo, em outro momento ele vai falar, é para o seu benefício, é para o vosso benefício que eu vou. Gente, imagina se a gente está lá vivendo com Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, fala para nós, é melhor para vocês que eu vá. O que pode ser melhor do que ter Deus conosco? O que pode ser melhor do que ter Deus conosco? Tem uma coisa melhor do que ter Deus conosco. Porque Jesus disse, é melhor que eu vá, alegrem-se que eu vá. O que é melhor do que ter Deus conosco? É ter Deus em nós. Jesus não está falando de um poder, de uma força, de um arrepio. Ele está falando de um outro consolador que estará para sempre com a gente, que habitará conosco e estará em nós. Só Deus em nós pode ser melhor do que Deus conosco. Levantai-vos, vamos embora. Jesus termina essa passagem dizendo: vamos, vamos, cambada, levanta e vamos. Muito bem. Perguntas, comentários. Vou parar de gravar aqui, que daí vocês ficam mais à vontade. Aproveita que tem pouca gente.